Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Ti entregamos, Senhor, toda a nossa vida, tudo que temos e somos. E invocamos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Tudo, Senhor, nas Tuas mãos. Amém. E pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. É uma alegria muito grande estarmos aqui num projeto novo. Eu recebo aqui com carinho muito grande o meu amigo, meu diretor espiritual, Padre Davi. Seja bem-vindo, Padre Davi, Obrigado. nesse dia de hoje. É uma alegria muito grande receber vocês aqui. Pessoal, é o seguinte, eu e o Padre vamos começar um projeto novo. A gente já quer apresentar para vocês e trazer um pedido também. A gente vai começar um podcast, nós vamos trazer algumas pessoas aqui para a gente conversar, algumas pessoas espirituais da igreja, para trazer bom conteúdo, bons conteúdos. Foi um pedido do Papa Francisco que nós utilizássemos as redes sociais para evangelização e a gente está só obedecendo ao nosso Papa. Então, com um carinho muito grande que a gente anuncia. Hoje eu vou conversar com o Padre Davi, a gente vai bater um papo excelente aqui, tenho certeza, sobre vocação, sobre santidade, sobre vida dos santos. E você é o nosso convidado. Curta, compartilhe, mostre esse conteúdo para os seus amigos, envie nos seus grupos, nos ajude aí, né, Padre, a evangelizar. É rapidinho, 5 segundos, você manda isso aí nos seus grupos de família, não é verdade? Tem tanta briga, tanta confusão muitas vezes, mas a gente vai usar para evangelizar, que é a maneira, né, nesse tempo moderno que a gente tem, uma maneira muito importante da gente poder evangelizar. Então a gente está conversando hoje, nós dois aqui, a gente quer trazer algumas outras pessoas mais à frente, a gente vai tentar uma vez por mês mais ou menos, e a gente vai anunciando aí. E aí outra coisa, um pedido a vocês. Nós não temos nome ainda. Então se você quiser nos sugerir, pode ficar aí, nós já pensamos aqui, mas a gente quer jogar essa bola para vocês e pode sugerir nomes para esse nosso podcast, que a gente vai ter o imenso prazer de acolher, de avaliar e poder nomear o nosso podcast de uma maneira muito carinhosa com o nosso trabalho para vocês. Então hoje eu falo com o Padre Davi José Bastos de Souza, ele tem 42 anos, ele é natural de Monte Alegre, ele é sacerdote, ele é encardinado na Diocese de Campos, trabalhou já em 6 paróquias e atualmente está em Pureza, no estado do Rio de Janeiro. Ele é cofundador da comunidade Missão Atos e trabalhou como exorcista da Diocese de Campos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. Uma alegria estar aqui, participando deste momento, partilhando, conversando. Acho que vai ser um momento muito enriquecedor para todos nós e, bom, estamos aí, né, para poder compartilhar nossas histórias. Com certeza. E, Padre, eu quero começar perguntando ao senhor num assunto extremamente importante, que é a vocação. Mesmo nos atendimentos espirituais, muitas pessoas vêm nos perguntar sobre vocação, que elas querem fazer a vontade de Deus, às vezes elas sentem e sabem que vão, através da vocação, se encontrar, se santificar, serem felizes, mas aí entra um estado de confusão, a gente sabe, né? A pessoa começa a, às vezes, ficar muito desesperada e a gente percebe que isso também atrapalha demais esse processo. E aí, no meio disso tudo, a pessoa ouve vozes sociais que pressionam, às vezes até os pais, que às vezes deveriam ajudar, muitas vezes também atrapalham, as cobranças pessoais. E a pessoa vive um estado de confusão terrível. O senhor é padre, eu sei que o senhor é muito feliz na sua vocação, e o senhor sempre fez questão de dizer isso e diz isso. E a gente queria saber, né, como o senhor recebeu esse chamado de Deus para a sua vocação. Houve um momento, foi uma coisa construída ao longo do tempo, houve um momento de oração, ou não, foi uma coisa, Vinícius, eu nasci, eu sabia que era isso, eu sentia. Como que foi para o senhor essa descoberta, para que a partir da história do senhor, as outras pessoas possam retirar aí lições valiosas nesse processo de descoberta? Não foi eu nasci, foi uma descoberta, realmente. Eu
meu pai principalmente, ele era muito de igreja desde que eu era muito novo. Depois minha mãe também se tornou muito de igreja. E meu pai era ministro da Eucaristia, aquela coisa toda. Mas eu não gostava muito de igreja, não. Não era muito fã, digamos assim. Oração era muito cansativa para mim. Qualquer oração. Ir à igreja era uma coisa muito difícil. Eu ia por obrigação, meus pais me obrigavam, minha mãe me obrigava. E ir à missa, essas coisas todas e tal. Meus pais eram coordenadores de grupo de adolescentes, de jovens, e aquela coisa, eu tinha que ir nos grupos, porque eles eram os coordenadores. Até que eu tive uma experiência de Deus num encontro naquela época, ainda existem, mas naquela época isso era muito forte, aqueles encontros da renovação chamados seminários de vida no Espírito, Sim, sim. experiências de oração. Esses encontros eram muito fortes na época na nossa região. E teve uma experiência de oração lá em Monte Alegre. E eu tive uma experiência muito forte no final de semana lá. Fui obrigado pela minha mãe, né? Eu não queria ir, é claro. Claro que não. Quantos anos, padre? Eu tinha 16 anos, mais ou menos. Era um adolescente. Fui, e ali eu tive uma experiência de batismo no Espírito Santo muito forte. Eu fiquei durante o encontro ali birrando, arrumando confusão, não querendo estar ali, aquela coisa. Mas quando chegou no domingo de manhã, eu já tive uma primeira experiência naquelas orações em tendas que tem. Uhum. As pessoas começaram a fazer orações em línguas, aquela coisa toda. E eu tive hoje eu sei que é uma visualização. Na época eu não sabia o que era aquilo. Uhum. E eu via um disco mesmo, aquele disco antigo de vinil. Uhum. Eu vi um disco rodando. Assim. E aquilo não saía da minha cabeça. Eu abria os olhos, quando eu fechava, aquele disco rodando. E aí, quando as pessoas começavam a falar assim, eu tô vendo não sei o que, e Deus tá me falando isso, eu tô vendo não sei o que, e Deus tá me falando aquilo. E eu via aquele disco rodando, só que eu não sabia o que significava aquilo. Aí quando acabou, aí aquilo, eu não tinha interesse por nada. Por causa daquele disco rodando, me gerou um interesse por aquele encontro. Que eu queria saber o que era aquele disco rodando. Como é que Deus tem suas coisas, né? Com certeza. Aí eu fui num rapaz que já era mais de igreja ali, que era meu colega de igreja lá e tudo, que era mais de igreja, mais tempo, mais adulto também. Conversei com ele, João, eu vi um disco rodando, o que é isso? Aí ele, não sei o que significa isso, Deus vai te falar, Deus vai te mostrar. Aquilo, eu fiquei curioso com aquilo durante todo o encontro. Depois teve um momento, que era o momento da oração de efusão do Espírito Santo. Aí as pessoas fizeram filas para receber a oração. Aí ali foi o momento do meu batismo no Espírito Santo, que mudou completamente a minha vida. No outro dia, eu já estava rezando o rosário, eu já estava indo à celebração da palavra. Lá em Monte Alegre não tinha missa ainda, que era uma capela, né? Então eu já estava indo à celebração da palavra todo dia, indo à capela fazer adoração. Já estava uma outra coisa, era totalmente diferente da sexta-feira para segunda-feira, né? E ao mesmo tempo, na outra semana eu já pensava em ser padre. Já tinha essa coisa de que eu queria dar minha vida toda para Deus. Só que o padre da minha paróquia, ele não era padre de Monte Alegre, ele era padre lá de não sei onde. Ele me conhecia ali, aquele menino arteiro, que não era arteiro, assim, não fazia muita bagunça, mas não queria ir na igreja. Não queria ir na igreja, tudo, mas conhecia muito a minha família. Meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe era muito da igreja. Então eu sabia que eu não era muito de igreja, sabia que de repente eu tá aquela coisa toda. Ele não levou muita fé naquilo. Aí falou assim, não, você não tem cara de padre, não. Cortou o negócio,
e eu desisti completamente. Aí fui, continuei minha vida, namorei, entrei para a faculdade. Você começou a cursar o quê? Direito. Direito. Isso. Cheguei a fazer 3 anos de direito aqui em Nossa, Itaperuna. eu não sabia disso. É, cheguei a fazer. Aí veio um padre novo para minha paróquia. Esse padre novo, que nem me conhecia, que ele foi recém-ordenado também. Ele é até itaperunense. É o padre Fabiano Ferreira. Não sei se vocês conhecem. Não, de nome não. Ele veio para a nossa paróquia lá na época. Quando ele chegou, ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Talvez alguém tenha falado alguma coisa com ele. A primeira conversa que ele teve comigo foi a seguinte: Davi, você já pensou em ser padre? Sei nada, nem ter conversado com ele antes. Aí eu falei, já, padre, mas a última vez que eu pensei em ser padre foi há alguns anos atrás e o padre falou que eu não tinha cara de padre, eu deixei pra lá e fui... Que padre tem cara? E eu fui seguir minha vida. Hoje eu namoro, eu trabalho, eu estudo. Ele falou, não, mas você tem que pensar nisso, porque vocação, a vontade de Deus. Rapaz, eu não conseguia mais dormir com aquilo. Aquilo ficava na minha cabeça, Mas era muito difícil pensar em deixar tudo o que eu já tinha construído. Até padres, amigos, me aconselhavam a não deixar a faculdade para entrar no seminário. Não, termina a faculdade primeiro, depois a gente pensa nisso e tal. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir sinais a Deus. Para que Deus falasse comigo de uma forma mais clara o que Ele queria para mim, porque eu queria ter mais convicção de qual era a vontade de Deus. Um padre falou comigo que não era a vontade de Deus. Outro padre falou que era. Então eu estava confuso. Assim. Então Deus precisava me mostrar de forma mais clara. Um dia eu estava na capela rezando e eu falei assim, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor quer que eu seja sacerdote. Do nada, Monte Alegre era uma capela, não tinha padre lá, nada disso. Do nada entra um padre na capela do Santíssimo. Aí o padre, porque eu fui seminarista, eu fiz pastoral aqui, eu estava passando aqui na estrada, falei, vou entrar em Monte Alegre. Aí aquilo já me chamou a atenção. Mas tá, só fiquei com aquilo. A nossa comunidade foi fazer uma excursão para Canção Nova. Aí eu tô na Capela do Santíssimo na Canção Nova rezando em cima disso, da minha vocação. Aí começaram a cantar aquela música, só por ti, Jesus, quero me consumir. E eu tô lá, né? Eu quero me consumir no altar, rezando e tal e tal. Senhor, o Senhor quer que eu seja padre, que eu me consuma assim diante do altar? Fala comigo, Senhor, fala comigo. E tinha um padre lá na frente, ajoelhado diante do Santíssimo, rezando. Aquele pai, e eu tava lá atrás, ajoelhadinho lá, rezando, no meu cantinho. Ele veio lá da frente, foi lá para trás, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, é isso mesmo, meu filho, é isso que Deus quer. Nossa. Tá bom, fechou, né? Precisamos de mais sinais. Aquilo me deixou acabado. Mas precisou demais. Precisou demais. Eu, ainda na Canção Nova, teve uma pregação na época do padre Roberto Lettieri. Sim, conheço. E aí, do nada, o padre Roberto Lettieri pregando sobre o padre Pio. E ele ele era muito empolgado, né? Ele começou a bater no peito e a dizer assim, tu és sacerdote eternamente, tu és sacerdote eternamente, tu és... E deitou no chão e começou a bater no peito e tal. De repente ele se levantou e falou assim, tem jovens aqui chamados ao sacerdócio. Levanta a mão quem se sente chamado ao sacerdócio. E do nada eu levantei minha mão. Porque alguma coisa em mim... Quase que sem perceber. Sem perceber. Ninguém, o pessoal falou Monte Alegre, levou todo mundo no susto. E bom, o que aconteceu? Eu fui até procurar o pessoal da Toca, porque eu queria entender como é que era. E eles achavam que eu estava querendo vocação da Toca.
Aí aquela confusão que deu, mas depois, quando eu cheguei em casa da Canção Nova, procurei o Padre Fabiano. Aí ele já organizou tudo para eu ir fazer o vocacional. Fiz vocacional e acabei entrando no seminário. Foi muita luta no seminário. Imagina. Até chegar a ser padre, teve que ter muitos outros sinais, que teve que confirmar durante 8 anos que era essa a mesma vontade de Deus, mas Deus confirmou. E graças a Deus, eu sou padre. Seja Deus, que história muito bonita. Padre, o senhor contou a sua história real, né, a sua experiência, e a gente tem, né, a gente sempre tenta tirar dessas experiências reais as ideias, os conceitos, aquilo que a gente pode ajudar a nós e aos outros no intuito de nortear a nossa vida. Né? No caso, o senhor que já tem essa história tão bonita, dessa intimidade que você foi construindo, desses sinais que você foi pedindo, Deus foi confirmando, tanto no âmbito dos sinais quanto na própria realidade da vida do senhor, e o senhor hoje é sacerdote e é feliz naquilo que o senhor faz. O que o senhor pode dizer para as pessoas que não se encontraram, as pessoas que estão com dúvidas, as pessoas que querem saber a vocação, principalmente naquela idade ali um pouco mais jovem, mas também temos vocações tardias, né, não é verdade? O que o senhor pode dizer? Fala assim, olha, os conselhos que eu posso te dar são esses. Eu acho que por esse caminho aqui você vai bem no intuito de encontrar a sua vocação. Tem alguma coisa que você quer deixar para essas pessoas? Eu acho que eu sempre tive aberto. Assim, eu nunca tive invocação, nem para não ser padre, nem para ser padre. Assim, não, eu tenho certeza que eu tenho que ser padre. Ou eu tenho certeza que eu não vou ser padre. Eu nunca tive essa invocação, essa coisa de que eu cismo com alguma coisa. Sempre tive aquela abertura para Deus. Eu acho que quando eu digo acho, eu tenho certeza, na verdade. Eu penso que enquanto o jovem, ou como você falou, tem a vocação tardia também, enquanto a pessoa ela tem abertura para Deus, Deus pode chamá-la. Só a dificuldade que pode haver da escuta de Deus para a vocação é quando há uma invocação, quando a pessoa cisma com alguma coisa. A pessoa cisma que tem vocação ao matrimônio. Cisma que tem vocação a ser de uma comunidade. Cisma que tem vocação... Ela agarra naquilo. Ela agarra naquilo, ela não se abre para a vontade de Deus, seja ela qual for. E a gente precisa estar aberto à vontade de Deus, seja ela qual for. Perfeito. O sacerdócio, a comunidade, o celibato, ao matrimônio, eu estou aberto à vontade de Deus, seja ela qual for. Aí sim, Deus tem possibilidade de falar comigo e me conduzir na minha vida vocacional. Eu não posso dizer para Deus, Senhor, é só até aqui, tá bom? A partir daqui o Senhor não pode me chamar. Isso eu não posso fazer. Perfeito. Dá abertura para Deus, para Ele me dar os sinais que Ele quiser, para Ele mostrar o que Ele quiser para mim. É claro que Ele vai me mostrar, em um determinado momento eu vou entender. Não, o que Ele me mostrou foi isso aqui, né? E eu não vou ficar tentando a Deus. Deus me mostrou isso, eu vou ficar, não. O que Ele pode querer outra coisa. Não, Ele me mostrou claramente que Ele queria de mim o sacerdócio. Eu não vou ficar agora, será que Deus quer realmente o sacerdócio de mim? Não, Ele me mostrou claramente, tanto que eu sou sacerdote, agora eu não vou ficar duvidando, será isso que Deus queria de mim? Né? Mas essa abertura que a gente tem que ter até que fique claro para nós o que Deus quer de nós. Eu penso isso. Abertura. Ser vocacionado, ou seja, ser alguém aberto ao chamado de Deus. E não ser invocado ou invocacionado. Né? Alguém que se chama. Né? Eu preciso ser chamado e não me colocar. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu não posso me convidar, não. Tem que receber o convite. Tem que ser receber, exatamente. É como qualquer festa, né? Eu não posso ser um intruso. Sim, posso ser na vocação, eu não posso
ser um intruso. A gente vê isso muito, né? As pessoas falando, não, eu tenho que casar, eu tenho que casar, é isso, é isso, é isso. E a gente vê até também em relação ao sacerdócio, eu tenho que ser padre, Sim. eu quero ser padre. E às vezes Deus dá sinais assim enormes de que não é a sua vocação. Mas a pessoa quer de qualquer jeito ser padre. Não vai ser feliz. Sim. É por isso que tem um monte de gente que deixa o sacerdócio. Um monte de gente que faz um monte de besteira no sacerdócio. Porque não é vocação. Sim, perfeito. Perfeito. Então é importante que tenha vocação e que seja chamado de Deus. E não uma coisa que eu quero muito, não é? Uma coisa que eu quero muito pode ser uma profissão, pode ser... Aí é outra coisa. Que Vocação, não é vocação vem de vocatio, né? Chamado, né? Chamado, exatamente. Não, eu me chamei, me chamaram. Me chamaram, exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito, padre. Fazendo um link, aí eu sei duas coisas sobre a vida do senhor. O senhor é muito devoto do São Padre Pio, né? E aí já podemos dizer que teve uma experiência relacionada a ele, e eu sei também que nesse caminho do senhor, o senhor teve uma relação com Santa Gema Galgani, em relação, e eu sei que o senhor é muito devoto dela. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação com ela e como ela te ajudou aí na confirmação, no sinal, em relação à vocação, a vocação do senhor hoje. Santa Gema é uma santa que eu já fui conhecer em 2008. Eu já estava no 3º ano de teologia. Até 2008 eu nem sabia que existia Santa Gema Galgani. Quando eu cheguei ao 3º ano de teologia, eu não estava bem comigo. Eu estava com um problema de saúde. Eu tenho... Você me conhece porque, além de muito amigo, é médico e acompanha meus problemas de rins. Né? Sim. Eu já tinha naquela época. Então, meu problema de rins, muita dificuldade com isso e tudo mais. Então, eu por causa disso, comecei a desenvolver um sentimento de tristeza muito grande dentro do seminário. Muito problema de saúde, não estava bem comigo, não estava... Aí comecei a não ficar feliz no seminário, não estava bem espiritualmente também. Aí comecei a ficar muito cansado, aí perdia muita hora de manhã para a missa, para as orações. Aí comecei a ficar sendo muito chamado a atenção pelo reitor do seminário. Comecei a levar muita bronca, aquilo foi me jogando para baixo, para baixo, para baixo. O reitor de Niterói, eu estudava em Niterói, né? Mandou uma carta para o reitor de Campos, dizendo que eu estava empurrando o seminário com a barriga, que eu era muito preguiçoso, não sei o que lá, aquela coisa toda. E aquilo me jogou mais ainda numa tristeza. Chegou um determinado dia que eu tomei a decisão, eu vou sair do seminário. Não porque eu achasse que eu não tinha vocação ao sacerdócio, mas porque eu achava que eu não dava conta do seminário. Sentimento de capacidade seria. Exatamente. Do seminário, não do sacerdócio. Eu não conseguia dar conta do seminário. E aí, quarta-feira, era quarta-feira esse dia, de manhã, quando eu tomei a decisão, vou sair. Quarta-feira era o dia de descanso no seminário. Era um dia que, depois do almoço, a gente podia sair. E a gente saía, o almoço era 1h, 1h30 a gente estava livre, podia voltar para o seminário às 7h da noite. Então, a gente sempre saía, pegava o ônibus ali, o seminário ali no Ponto Sem Réis, em Niterói, não sei se vocês conhecem. Não. Pegava o ônibus e ia lá para Icaraí, ou então ia lá pro shopping lá, né? E ficava para lá andando, e ficava preso semana inteira. Sim, de quarta-feira que ia andar, né? Com certeza, imagina. Aí... E eu tinha eu sempre gostei de ler. Então, eu tinha sempre não, né? Minha mãe fala sempre que isso é
uma novidade para ela, porque dizia que quando eu era criança, adolescente, eu detestava estudar, estava ali, que hoje em dia eu gostar de ler é uma coisa engraçada para ela. Mas depois do seminário ali, eu sempre gostei de ler. Então eu comprava muito livro nas Paulinas, que tinha uma livraria das Paulinas ali do lado do shopping. Eu ganhei um cartão das Paulinas, que tinha pontos. Por causa da quantidade de livros que eu tinha uma quantidade de pontos no meu cartão. Eu pensei, eu vou embora, esses pontos vão ficar tudo para as Paulinas. E eu não vou deixar. Eu vou usar esses pontos com algum livro. Aí eu fui lá, e com aqueles pontos eu tinha direito a conseguir a pegar algum livro lá de vida de santo, que eram os livros mais baratos um pouquinho. E aí eu olhei aqueles livros de santo ali, aquelas vidas de santo, olhei o santo. Aí vi a Santa Gema Galgani, que era diferente, que eu nunca tinha visto. E achei ela tão bonita. Ela é linda. Linda. Falei, que santa bonita. Aí fiquei assim, compenetrado no olhar dela, no rosto dela. Falei, eu vou levar essa santa bonita. Aí peguei, não sabia nem quem era. Nem quem era. Peguei, aí falei, eu ia descontar os pontos aqui do meu cartão. Só para descontar ponto do cartão. Aí o cara descontou lá, peguei, levei a Santa Gema para casa. Mas assim, com a ideia de chegar em casa, chegar no seminário, procurar o reitor do seminário e falar com ele assim, olha, eu quero ir embora, eu não quero ficar. Mas o reitor naquele dia não apareceu, não sei se ele arrumou um compromisso fora, ele não apareceu, eu falei, eu vou ter que falar amanhã. Providência, né? Eu vou ter que falar amanhã. Aí, eu acho que se eu falasse com ele, ele tava tão entediado comigo, se eu falasse com ele, ele ia aceitar na hora. Ele não ia nem falar assim, pensa bem. Graças a Deus. Aí, como ele não aparecia, eu fui para a capela, levei o livro da Santa Gema e comecei a ler. Foi tão forte para mim que eu passei a noite na capela. 6 horas da manhã, o pessoal estava chegando na capela para oração e eu estava lá desde o outro dia à noite. Acabou a oração da manhã, eu fui tomar o café, fui para a aula, nunca falei nada com o reitor, continuei e pronto. Naquela leitura ali daquele livro de Santa Gema, que tinha ali, uma das coisas que me falou profundamente através dela foi o seguinte: o que estava me fazendo desistir do seminário e da vocação, consequentemente, não era o seminário estar muito difícil para mim. Não era a minha saúde, não era o reitor estar pegando no meu pé, não era nada disso. E eu não estava ainda abraçando a minha cruz. Eu ainda queria que fosse fácil. Eu ainda não amava a Jesus como ele me ama. Ele me amou na cruz e eu queria amá-lo fora da cruz. Então, sempre que tivesse cruz, eu ia querer desistir dele. Quando eu senti isso, me veio ao coração assim, é agora que eu não posso desistir, porque é agora que eu estou na cruz. É agora a hora de amar Jesus. Agora é a hora de dizer assim, o Senhor não saiu da cruz, eu também não vou sair da cruz. Agora eu vou te amar. E foi com ela que eu aprendi isso, e eu sinto que foi porque ela entrou na minha vida, foi porque ela apareceu ali naquela livraria, foi porque eu sinto que tudo foi a intercessão dela que eu sou padre hoje. Senão eu teria no outro dia de manhã encontrado o padre, pedido a ele para sair do seminário, teria saído. E não sei se eu conseguiria depois voltar. Não sei como teria sido a minha vida, né? Só Deus sabe. Perfeito, maravilhoso. Eu sei que nesse contexto o senhor hoje é um grande propagador da devoção a Santa Gema. Aí depois eu li muito sobre ela, né? Eu estudei muito. Eu conheci fui Santa Gema por causa do senhor. Depois eu fui lá em Luca, aí conheci mais profundamente. Conheci um padre no Rio de Janeiro que é devotíssimo dela, que conhece muito sobre ela também.
fui em Luca visitá-la, conheci as irmãs de Santa Gema, fui na casa dela, fui no túmulo dela, rezei missa em cima do corpo dela, rezei missa na igreja onde ela participava de missas, e tive experiências maravilhosas assim na minha vida através dela também. Tem alguma que o senhor queira, possa relatar, além dessa que já é grandiosa já, mas porque assim, eu sei que, eu acho que o senhor relatava, tem uma história de relatar algumas graças que as pessoas sobre ela, não? A Missão Atos, né, tem histórias muito bonitas da Missão Atos, né? A gente tem um casal na Missão Atos, que a filhinha mais nova deles, quando era pequenininha, estava sentada no quarto, mexendo no computador, brincando, né, com o computador. A mãe estava na cozinha. Aí a menininha falou assim: mãe, quem é essa menina aqui? Aí a mãe falou assim: quem, minha filha? Essa aqui, vestida de preto. Aí a mãe foi, olhou: aonde? Aqui na frente da porta. Aí a mãe olhou: não tem ninguém não, minha filha. Tá ali, mãe. Aí a mãe já ficou assim. Ela era pequenininha. Hoje ela já tá maior. Idade, assim, 4, 5 anos? Mais ou menos. Uhum. Hoje ela tem 15 anos de idade, já faz parte de santidade jovem, já tá... Sim, sim. Assim, é serva do altar na paróquia e tudo mais. Mas na época ela tinha 4, 5 anos. E ela viu aquilo e ela não sabia nada. Aí a mãe foi no computador que ela tava, entrou no Google, colocou Santa Gema Galgani, colocou a foto e falou assim... Ai, meu Deus. Mostrou a foto pra ela. Ela falou: essa menina aí! Aí a mãe ficou emocionada na hora. Porque quando ela falou, a mãe já pensou: é Santa Gema. A gente tem muitas experiências assim da presença de Santa Gema cuidando da gente. E principalmente da nossa vida espiritual. Uhum. Porque às vezes a gente pensa muito nos santos assim, cuidando da nossa vida material, né? Uhum. Mas a gente vê muito Santa Gema assim, na nossa luta contra o pecado, na nossa busca de santidade, como ela cuida disso, como ela intercede para que a gente não deixe de fazer a vontade de Deus. Porque foi uma busca incessante dela. Ela só quis fazer a vontade de Deus. É a célebre frase de Santa Gema, né? Eu só tenho medo de magoar Jesus. Né? Então é isso. A gente tem muitas experiências. Assim. Fantástico, fantástico. Lá em Luca, uma das experiências que eu tive, eu cheguei lá já querendo uma relíquia de 1º grau, Santa Gema. Então, mas o italiano primoroso que eu tenho, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Uhum. Aí tentava falar com o padre, tentava falar com a freira, ninguém me entendia direito. Mas por fim eu consegui que a freira me entendesse que eu queria uma relíquia. E a freira conseguiu me fazer entender que ela só podia me dar a relíquia de 2º grau, porque, infelizmente, até pessoas vestidas de padres estavam indo lá, pedindo relíquias de 1º grau, levando relíquias para a rua e vendendo. Isso é complicado. Então, para que isso não acontecesse, eles não estavam dando mais relíquias de 1º grau, só de 2º grau. Aí a freira entrou lá para o convento, para pegar as relíquias de 2º grau para mim, que eu pedi. Ela veio com quase 20 relíquias de 2º grau para me dar. E uma relíquia de 1º grau. Aí o senhor conseguiu de primeiro. Aí eu fiquei assustado, porque estávamos Gustavo, Marcela e eu, um casal
que era da Missão Atos na época, e Uhum. a gente foi juntos. Aí eu perguntei, de primeiro grau? Ela, sim. Aí eu fiz assim, porque eu não entendi, porque ela falou que não podia. Aí ela falou assim, quando eu cheguei lá dentro, Santa Gema falou comigo, pode dar uma de primeiro grau para ele, porque ele é padre de verdade. Que história. Aí aquilo eu fiquei muito emocionado. A Marcela e o Gustavo ficaram emocionados também. Marcela ficou emocionada, comprou um monte de quadro lá de Santa Gema. Foi emocionante, foi muito emocionante. Eu conheço, a gente tem até no canal uma conversa, né? Uma aula, digamos assim, sobre Santa Gema. Eu conheço a história a partir da experiência do senhor, também não conhecia. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer atendimento com o senhor, e aí eu chego, vejo o quadro daquela santa bonita, né? E falo, gente, quem é? Não conheço. Aí o senhor foi me apresentando e sempre falando sobre ela. É um exemplo de santidade que dói. Uhum. Assim, se a gente lendo a história, uma mulher que recebeu todos os estigmas da paixão, uma mulher que ficava tanto tempo sem comer, o padre Germano chega a afirmar que acreditava que ela não tinha cometido um pecado venial na vida, né? Nenhuma da Mas parte. o curioso é que quando ela escreve a autobiografia dela, ela coloca o Caderno dos Meus Pecados. É o título Sim. que ela dá à autobiografia Eu dela. imagino os grandes pecados dela. Assim, o diretor espiritual não consegue ver um pecado nela. Mas ela se vê Mas muito ela pecadora. se vê muito pecadora. Sim. Isso é fantástico. E aí, a partir disso, padre, eu queria perguntar para o senhor, o que para o senhor é santidade? E assim, o que as pessoas devem fazer? Qual o caminho que o senhor acredita? O que é o conselho também que o senhor daria, como sacerdote, como alguém que eu sei que busca ser santo? O que as pessoas podem fazer para trilhar, para arrumar esse caminho de santidade? Assim, quais os conselhos você acha que servem? Isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental. É porque é difícil, o mundo que a gente vive é difícil, nós temos muitos defeitos, pecados, dificuldades. O mundo é cada vez mais difícil, mais complexo. Mas o Senhor continua nos chamando a ser santos, independente da época, independente do tempo. O que o Senhor acha, assim, o que o Senhor pode falar para a gente sobre santidade, o que as pessoas neste mundo podem fazer para ser santo hoje em dia? Tem uma frase do Papa João Paulo II que eu acho que é fundamental para começar a falar sobre isso. Que ele diz que o santo é o pecador que não desiste, que nunca desiste. Acho que a primeira coisa para a gente buscar santidade é não desistir de buscar santidade. Sim, perfeito. Porque às vezes o que acontece é que a gente começa a buscar santidade com muita força, muita vida de oração, muita renúncia, muita coisa e tudo mais, e cansa. E aí a pessoa desiste. E aí que está o problema. A gente vê isso muito na igreja. Vê muito isso. Não pode desistir. Se houver quedas, levanta. O que não pode haver é desistência. A gente pode ter santos, como Santa Gema, que não houve quedas. E pode ter santos que tiveram que lutar a vida inteira até chegar lá. Uhum. Né? Perfeito. Então, a santidade é você buscar fazer a vontade de Deus em tudo na sua vida, sempre não desistir disso, lutar por isso. Se você vai conseguir sempre, aí é um mistério de Deus, né? São Paulo dizia, tem vezes que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Né? A gente vê Santa Gema, que tão santa, e São Paulo, que tinha um espinho na carne, onde Satanás esbofetear. São Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Tomé, que tinha dúvida. São Tomé, que tinha dúvida. A gente vê que santos que... O rei Davi, que cometeu aqueles pecados todos, né? E é um santo profeta. Sim. Um santo rei. E a gente vê que tem... E tem santos como Santa Gema, como Santa Teresinha do Menino Jesus, né?
Então, o importante é não desistir. É lutar, é buscar, é ter no coração o tempo todo o desejo de fazer a vontade de Deus. Se eu tenho no meu coração o tempo todo o desejo de fazer a vontade de Deus, quando eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou estar ali firme, querendo continuar a fazer a vontade de Deus. E se em algum momento eu não fizer, eu vou me arrepender rapidamente. Eu vou buscar rapidamente fazer, porque no meu coração está sempre o desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, quando no meu coração não está o desejo de fazer a vontade de Deus, quando eu caio, eu não me arrependo rapidamente. Eu quero continuar naquilo ali. Aí eu vou prorrogando o pecado. Tem um salmo que diz assim: um abismo atrai outro abismo. Ali fragou de suas cascatas. Exatamente. O problema do pecado é esse. Eu caio no pecado, eu não me arrependo rapidamente dele, eu não busco rapidamente a conversão, eu não saio rapidamente do pecado, ele atrai outro pecado, que atrai outro pecado, que atrai outro pecado. E aí não tem como ser santo assim. Então, eu acredito que um caminho de santidade é não desistir nunca, é sempre buscar fazer a vontade de Deus. É uma abertura à misericórdia de Deus constante todos os dias. Exatamente. Né? É acreditar que é Deus que faz. Sim. Perfeito. É Deus que faz. E eu preciso estar querendo que Ele faça, aberto. Perfeito, perfeito. Ô, padre, mudando então um pouquinho o assunto, eu comentei que o senhor é ou era exorcista de diocese. Conta pra gente como que é isso. É atualmente, não é mais? E aí eu acho que o pessoal vai gostar mais agora desse assunto aí. Ah lá, com certeza. O povo tem uma curiosidade com isso danado. Absurdo, né? É. Mas fala pra mim, como que é isso? Então, em 2015, eu estava no encontro da Missão Atos, Batiza-me, e uma moça teve uma manifestação e eu fui ajudá-la. Eu não era exorcista ainda. Só que aconteceram algumas coisas interessantes ali naquela manifestação. Primeiro é que ela teve uma força assim sobrenatural. Ela fez algumas coisas diferentes. Ela, ao mesmo tempo que ela mordeu o braço de um rapaz, ela arranhou o peito de uma moça, ela arrancou meu sinal da missão, ela fez tudo ao mesmo tempo. Foi uma coisa assim muito... Ela me xingou em 3 idiomas diferentes. E... Capeta poliglota, né? Brincadeira. Quis mostrar que tinha... Que tava podendo. Além disso, ela... Antes estava tendo uma pregação. E o rapaz do som estava gravando a pregação. Como ao terminar a pregação ela caiu fazendo aquilo e assustou todo mundo saiu da quadra correndo. O rapaz também ficou assustado, não parou a gravação da pregação. Ela estava mais ou menos a uns 100, 200 metros do microfone. Estava longe, não dava para captar muito o que ela falava. Depois, na gravação, quando a gente pegou a gravação, o que ela falava com aquela voz, digamos assim, alterada, saía como se o microfone estivesse na boca dela. Na gravação. Depois que a gente fez oração por ela e tudo mais, o que ela falou depois, que foi: me ajuda, padre, saiu com a distância adequada, normal do microfone. Isso foi impressionante. Quando eu levei essa gravação para o padre na época, que era o exorcista da diocese, contei tudo o que aconteceu e tudo mais, ele me falou assim: você fez um exorcismo. Porque existe o exorcismo público, que é aquele que você usa o ritual do exorcismo, e existe o exorcismo privado, quando você não usa o ritual, mas você expulsa um demônio.
E quando a pessoa está possuída ou tem alguma outra ação extraordinária do demônio, você faz o exorcismo. E no caso teria acontecido ali o exorcismo privado. E aí ele falou, você fez o exorcismo. E aí com aquilo ele me convidou para estar com ele num exorcismo lá na paróquia dele que ele ia fazer. E eu fui para ver como é que era. Participei lá com ele, tudo mais e tal. Depois ele me convidou para um outro, aí eu fui. Depois ele pediu a Dom Roberto se eu não poderia atender um caso dele, porque ele estava meio apertado e tal. Aí Dom Roberto me deu a permissão para atender aquele caso. Uhum. Não era exorcista ainda. Eu nem sabia usar o ritual direito. Comecei a ler, estudar, aquela coisa toda. Mas me deu permissão para atender aquele caso. Aí teve o retiro do clero. No retiro do clero, Dom Roberto falou comigo assim: é preciso que você faça o curso de exorcistas para que você possa continuar atendendo os exorcismos, porque não dá para ficar te dando autorização cada vez que tem um exorcismo para você fazer, sem que você saiba exatamente o que você está fazendo. Aí, falei, tudo bem, onde eu vou fazer isso? Aí ele falou, vai ter um curso de exorcistas no Rio, com a Associação Internacional de Exorcistas, de Roma. Esse curso acontece, não sei de quanto em quanto tempo, não sei se é todo ano, não sei como é que é, em Roma. Mas o Padre Giovanni, não sei se vocês conhecem, você conhece, o Padre Giovanni, ele, lá do Rio, ele fez esse curso lá em Roma, ele é da Associação Internacional de Exorcistas, ele conseguiu trazer esse curso para o Rio, para ser feito no Rio. Os padres lá de Roma, que dão o curso lá em Roma, vieram dar esse curso ali no Rio, no Sumaré. Aí eu fui fazer o curso. Uma semana de curso. Aula de manhã, de tarde e de noite. Era aula de 8 da manhã, meio-dia, de 2 às 5 e de 7 às 9. Uhum. De segunda a sexta. Foi muito bom o curso. Cansativo, a beça, mas muito bom. E aí fiz aquele curso ali. Depois daquele curso, o padre que era o exorcista pediu licença ao bispo e aí eu fiquei. Isso aí no final de 2015 até o ano passado. No ano passado, aí eu que pedi uma dispensa ao bispo, que eu já não estava mais conseguindo dar conta da vida paroquial, muito cansativo, né? E do Ministério de Exorcismo, de saúde, um monte de coisas. E aí agora tá por conta do bispo ver essa coisa de quem vai ser exorcista aí. E eu não tô mais atendendo no momento. Pode ser que eu volte ainda um dia, mas não na situação em que eu estou, na vida em que eu estou, não tenho, não muito dou agitada, conta. Né, paroquialmente não dou conta. Exatamente. Não é perfeito, padre. Eu sei que você já falou e eu sei que o pessoal gosta sempre muito dessas histórias. Alguns gostam e outros têm medo. Né? Esses geralmente são os dois públicos, né? Alguma experiência que o senhor possa contar pra gente que, assim, que serve para nós de alerta ou que serve que alguma coisa a gente pode tirar de bom proveito em relação a isso? Olha, eu já atendi um bocado de gente já. E uma coisa que eu tenho percebido muito, uma coisa que eu queria dizer aqui pros pais. Sim. Tome muito cuidado com o que os filhos estão mexendo na internet. Eu atendi uma criança de 13 anos envolvida com satanismo. Com 13 anos? Por causa de internet. 13 anos? 13 anos de idade. Então, e assim, que coisa difícil. Então, vigiem o que os seus filhos estão mexendo hoje na internet. Perfeito. Porque hoje em dia
além da imoralidade, da indecência, dessa coisa toda que tem na internet hoje em dia também esse pessoal que mexe com essas coisas. E o ocultismo hoje não é mais só aquela coisa que a gente tinha de ideia de ocultismo antigamente. O ocultismo hoje tá, assim, satânico mesmo. Né? Não, cara aberta, né? Exatamente. Não é oculto, mas não, é exposto agora. Exposto, né? Exatamente. E assim, incentivando as crianças a adorarem a Satanás, ao suicídio, a um monte de coisas, a pactos de sangue, e um monte de coisas horríveis. Tive experiências, graças a Deus, de conseguir ajudar pessoas a passarem por problemas muito difíceis, por sofrimentos muito difíceis, que já viviam há muito tempo. E tive experiências muito ruins também, de pessoas que não conseguiram se libertar. Isso é uma coisa que dói muito pro exorcista, eu acho. Pelo menos para mim. É você atender uma pessoa diversas vezes. E aí é um mistério de Deus, né? A pessoa não conseguir vencer aquilo ali. Uma que já tinha sido atendida pelo exorcista antes de mim, que era o exorcista da diocese, por 9 vezes. Eu a atendi mais 5 vezes e só parei de atendê-la porque depois de atendê-la eu adoeci. E adoeci de tal forma que só de chegar no lugar em que eu me lembrasse que aquele lugar era o lugar onde ela mora, eu já ficava doido para sair dali. Eu não queria estar perto de onde ela estava. É um combate, né? É uma luta. Com todos os atributos da palavra. Parecia que eu tinha medo dela. Sim. E coitada, ela não tem... Ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Mas... O senhor atribui isso, por exemplo, a uma alta hierarquia? Já mora com alguma outra coisa? Alguma coisa bem pesada ali. Essa pessoa, por exemplo, né, eu posso falar aqui, eu não estou falando nome, não estou falando nada. Sim, de nenhum modo, sim, com certeza. Essa pessoa... Preservamos a identidade dela. Ela virou para mim no exorcismo e falou assim, com uma voz distorcida, com uma coisa assim, ela virou para mim e falou assim, eu vou te destruir, desgraçado. Uma voz assim, muito estranha. Quando eu fiz o exorcismo dela, a última vez, tinha uma psicóloga comigo, uma médica e mais 2 consagradas estavam comigo. A psicóloga estava segurando o livro do ritual para mim. E quando eu comecei a fazer oração, que ela começou a fazer aquela coisa toda, a menina que estava possuída, digamos assim, começou a fazer aquela coisa toda, a psicóloga pediu uma outra pessoa para segurar o livro para ela. E foi pro canto. E aí, passou, fizemos a oração toda. Quando depois eu questionei, depois que passou tudo, eu questionei a psicóloga o que aconteceu. Eu tô falando a psicóloga porque eu não quero também falar o nome dela. Claro, com certeza. Né? Que eu questionei o que aconteceu, ela disse assim, eu tive a sensação, eu sei que isso não acontece, mas eu tive a sensação que aquilo ia passar para mim. Eu comecei a me sentir mal, comecei a passar mal, eu tive a sensação de que eu ia ter aquilo que ela estava tendo. Então eu entreguei o livro para alguém e fui pro canto. Eu não queria ficar perto. Sim. E é uma psicóloga. Assim, que com certeza vê coisas assim, que com certeza atende pessoas que estão assim, né, transtornadas e tudo mais. Então, eu já tive casos de pessoas que vieram a mim para eu atender, que o psiquiatra enviou. Porque sabia que tinha alguma coisa a mais ali. Eu já tive um caso que a minha psiquiatra
Te mandou. enviou para eu atender. Achei tão curioso aquilo. Mas sim, assim, já Que no teve... meu atendimento com ela, assim, que ela era minha psiquiatra na época, quando eu tive o burnout e tudo mais, Aham. que eu falei com ela que eu era exorcista e tal, aquela coisa toda. Aí depois de um tempo, alguém veio para mim e falou: eu tô vindo aqui porque a doutora fulana falou comigo que o senhor era exorcista e que era bom eu procurar o senhor para pedir uma oração. Falei, é mole? É desse jeito. Já me procuraram no hospital já uma vez, um médico de um outro setor falou que, ó, não tem nada para medicina aqui não. Aí vieram pedir para eu ir, rezar e tal. Isso é bastante interessante É também, interessante porque isso, mesmo né? a medicina identifica coisas que você fala assim, ó, isso aí, nesse mundo aqui a gente não explica. E tem coisas que realmente não tem Não tem explicação. explicação. E essa moça de forma especial, eu não sei explicar o que aconteceu com ela, de verdade. E fico triste por não ter conseguido ajudá-la a vencer aquilo. Não, perfeito. Ô padre, fala de coisa boa então, né? Isso, vamos sair desse assunto obscuro. Obscuro. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito espiritual, por te conhecer pessoalmente, não, por te conhecer, sem modéstia, por favor, mas por conhecer pessoalmente, porque outras pessoas fazem essa mesma referência do senhor. Existe um momento na sua vida que você disse o seguinte, olha, esse é o momento da minha vida que eu me senti mais próximo de Deus. Existe. Eu fiz uma viagem para Itália e Portugal em 2015. E lá na Itália teve um momento que eu me senti mais próximo de Deus. Eu tive umas experiências muito fortes de Deus lá, que eu acho que eu nunca tive em lugar nenhum. Eu acho que não é só por estar na Itália, por ser um lugar fora do Brasil, não é isso não. Acho que por causa dos lugares tão santos, as coisas tão santas que tinham ali em volta, Sim, eu estava muito aberto a Deus. Então eu tive uma experiência muito forte de Deus em Lanciano, diante do milagre eucarístico. Foi muito forte. Eu fiquei 2 horas chorando na presença de Jesus Eucarístico. 2 horas sentindo como que uma eletricidade passava por mim. Uma coisa fortíssima que eu não sei explicar. Eu cheguei e aquilo me tomou de uma forma muito forte. Em São Giovanni Rotondo, no Padre Pio, tem uma fila enorme que passa para ver o corpo do Padre Pio, né? Ele fica num lugar assim, tem um vidro aqui, ele está deitado aqui assim, e as pessoas passam aqui e veem. Aí fica uma mulher aqui desse lado aqui assim, gritando avante, avante, para as pessoas irem, né? E porque não dá para ficar parado, tem uma fila gigantesca, não dá para ficar parado ali vendo. Você tem que passar, tirar uma foto e seguir, né? E aí ali tem freiras, padre, bispo, povo de Deus, muita gente naquela fila. Não tem como você ter prioridade porque você é padre, né? Todo mundo ali tem que passar rápido. E eu já fui com o meu celularzinho, né, para tirar minha foto do Padre Pio ali e seguir adiante. E foi uma experiência muito forte para mim, porque quando eu cheguei diante do corpo do Padre Pio, eu tirei a foto. E aquela moça que estava falando avante, avante, pegou no meu braço e me puxou. Aqui está o corpo dele. Eu vim para cá assim. Fiquei do lado dela, olhando para o corpo do Padre Pio, numa distância assim. Ela ali falando avante, o povo passando, e eu ali olhando para o corpo do Padre Pio. Ela te permitiu ficar mais. Fiquei ali. Aí peguei o terço, fiquei rezando. Rezei o terço todo, e ela falando avante para todo mundo, e eu ali rezando o terço, olhando. Acabou meu terço e ela falando avante para todo mundo e eu ali, eu já estava cansado de ficar em pé. Eu falei para você, eu posso ir? Aí ela falou, sim. Aí eu peguei e fui embora. Eu fui embora porque eu estava cansado. Assim, eu acho que se eu quisesse, ela me deixava ali o dia inteiro. Porque, não sei porquê, ela também não me disse porquê que ela me puxou, nada.
E eu senti ali naquele momento. Tem aquelas histórias que o Padre Pio tem seus filhos espirituais. Sim, né? é aquela coisa que os santos nos escolhem, né? E não nós escolhemos os santos. Eu senti naquele momento assim como se o Padre Pio estivesse dizendo assim, ó, é o meu jeito de dizer que você é meu filho. Perfeito. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Padre Pio, sempre tive uma devoção muito grande, sempre li todos os livros do Padre Pio, sempre aquela coisa toda. Mas depois que Santa Gema entrou na minha vida, meio que eu tinha deixado o Padre Pio de lado, assim, um pouquinho. Eu acho que ele tava com ciúme, padre. Eu acho que ele ficou um pouquinho de ciúme, aí ele falou assim, opa, vou fazer ele lembrar que eu tô aqui. Volta! Exatamente. E aquilo foi muito forte para mim. Eu voltei pro hotel depois, fiz um vídeo, gravei, postei no meu canal do YouTube, coloquei lá o que eu senti naquele momento e tudo mais e tal, porque realmente foi muito forte para mim aquela experiência. E depois nós fomos a Assis e aí foi a minha... Aí eu falo que foi a minha maior experiência espiritual da vida. Uhum. Eu já fui mais, digamos assim, vergonhoso, tímido de contar essa experiência, mas depois, em direção espiritual, eu fui convencido de que isso é uma besteira. Sim. Eu sempre fui muito devoto desde criança de São Francisco de Assis. Mas São Francisco, Santa Clara era... Conhecida. Legal. Legal. Então, lá em Assis você entra no santuário, tem aquelas drogas de vender coisa de comida, não sei o que lá e tal. Você desce, lá embaixo tem o santuário de Santa Clara. Uhum. Aí você sobe um outro morro, lá em cima tem o santuário de São Francisco. Então, para você chegar em São Francisco, você passa por Clara. Descemos. E o interessante é que lá em Assis, assim, é santidade ao máximo, né? Você vai passando, aí tem a igrejinha de São Fulano, a igrejinha de São Fulano. É muito santo os franciscanos, né? Ali, né? É muito santo. Você entra numa igreja e tá o Carla Putz em terra, assim. Muito santo ali. É uma coisa extraordinária. Aí eu desci, fui no Santuário de Santa Clara. E ali estava o corpo de Santa Clara. Assim também, no lugar assim. Um sacrário em cima com o Santíssimo Sacramento, um genuflexório aqui. Uhum. Aí as pessoas podiam se ajoelhar ali, rezar um pouquinho e sair. Grade, uma grade, exatamente. Aí o pessoal pode se ajoelhar ali e sair. Uma fila também. Só não tinha ninguém falando avante. Você podia ficar ali e sair, né? Aí era o censo de todo mundo. Tem um censo do... Aí eu fui, me ajoelhei para rezar um cadinho e sair. De repente, veio uma mulher no meu ouvido, que eu tinha certeza que era a Marcela, que estava com a gente. Era Gustavo, Marcela e eu que estávamos lá. Veio uma voz no meu ouvido e falou assim, meu filho. Eu falei assim, Marcela profetizando para mim. Uhum. Meu filho, não se apegue às coisas deste mundo. Tudo passa. Seja livre e feliz, como fomos nós aqui em Assis. Fomos nós aqui em Assis? Aí eu... Não é a Marcela. Aí eu assustei com aquilo, abri os olhos. No que eu abri os olhos, eu não vi ninguém na fila. Aí eu não vi ninguém na fila, não vi Marcelo, não vi ninguém. Aí fiz assim, não tinha ninguém. Aí fechei os olhos de novo e fiquei rezando. Fiquei ali, mas fiquei muito tempo. Quando eu abri os olhos de novo, estava todo mundo na fila. Aí eu fiquei até um pouco envergonhado, porque eu fiquei muito tempo. Levantei, saí, e aí no meu coração na hora me veio assim, foi Santa Clara. Aí eu aí fiquei emocionado, comecei a chorar. Aí eu já saí daquela igreja chorando, já subi aquele morro chorando. Aí a Marcela e o Gustavo começaram a perguntar, o que foi, padre? O que foi? Eu não conseguia falar. Aí eu já cheguei na igreja de São Francisco chorando. Aí já... E essa frase, na Missão Atos, eles usam direto hoje, no Santidade Jovem,
ser livre e feliz, né? Ser livre e feliz, o desapego que precisa ter para ser livre e feliz. E essa foi a maior experiência de Deus que eu tive na minha vida. Aí eu falo de brincadeira com os jovens, assim, que fez o ovo na minha vida, né? Clara e gema. Aí pronto. Agora a minha devoção excelente. Bem, digamos assim, é uma refeição saudável. Certamente. E nessa refeição, o que a gente precisa fazer para a gente se nutrir? Ou seja, o que o senhor pode dizer para a gente, os conselhos, alguma coisa que o senhor possa nos dizer para a vida espiritual, assim, que você acha que é fundamental para uma boa vida espiritual hoje em dia? Das pessoas sempre perguntam sobre isso também. É uma coisa que eu falei aqui agora, é desapego, né? Assim, às vezes a gente fala de desapego, sempre pensa em coisa material, né? Mas o desapego mais difícil não é material, né? É da gente mesmo, né? A gente é muito orgulhoso. É desapego do que a gente quer fazer, do que a gente quer ser, do que a gente quer que as pessoas pensem de nós, do que a gente quer. É muito mais do que simplesmente das coisas materiais, da visão que a gente quer que as pessoas tenham de nós. Interessante. É desapego, é a gente simplesmente querer ser de Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus pensa de mim, o que Deus olha, como Deus olha para mim. Me disciplinar para isso, ter vida de oração para isso, ter vida de busca de santidade para isso, para Deus me olhar, para Deus me ver, para Deus dizer para mim quem eu sou, não o que os outros dizem, o que eu digo, o que eu penso. Isso às vezes é muito difícil. O mundo de hoje é um mundo do relacionamento, é um mundo do like, do dislike, um mundo dos comentários, é um mundo da rede social. Sim. É um mundo da coisa que você tem que estar sempre sabendo se você está sendo visto ou não está sendo visto, se você está sendo notado ou não está sendo notado, se estão gostando de você ou se não estão gostando de você, se o que você fala foi aceito, se você fala não foi aceito. E aí nisso tudo, a gente ser desapegado ao ponto de não é isso que importa, o que importa é o que Deus pensa de mim. Sim. Eu acho que a vida espiritual ela começa a ter mais profundidade quando eu me importo mais com Deus. E isso tem faltado muito na nossa igreja, assim. Eu lembro que eu já te falei sobre isso, não sei se foi em direção espiritual, não sei se foi em alguma conversa, porque eu sou muito esquecido, eu posso... Eu também. A minha preocupação de canais de YouTube católicos, de qualquer coisa assim, é que... Foi na direção que você falou isso. Acho que foi, porque, infelizmente, o que dá muita visualização e like, essas coisas, são as tretas, né? Sim, de fato. É a gente falar mal de alguém, é a gente criticar alguém, e, infelizmente, dentro da igreja, o que se faz é criticar muito a igreja, né? O que os padres fazem, o que os bispos fazem, o que as pessoas fazem. E uma autocrítica destrutiva. Né? Destrutiva, exatamente. Então, hoje em dia, aí as pessoas começam a falar do que estão fazendo errado na paróquia, do que estão fazendo errado na igreja, estão fazendo errado na renovação carismática, estão fazendo errado não sei onde, aí não sei o que lá, aí é o mais tradicional falando mal do mais progressista, o progressista falando mal do tradicional, é o não sei o que lá falando mal do não sei quem, porque, na verdade, o que nós estamos buscando? Engajamento. E não fazer a vontade de Deus. Então, assim, isso não me dá vida espiritual. Ficar em busca de engajamento. Não me dá vida espiritual. E aí é que, se o engajamento vier,
Veio porque Deus quis. Uhum. Então é isso que tem que ter no coração da gente. Fazer a vontade de Deus. A vida espiritual vem. E eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Sim. Da melhor forma. Vou fazer da melhor forma. Se eu puder ter o melhor cenário, se eu puder ter o melhor equipamento, se eu puder fazer da melhor forma, fazer da melhor forma. Mas tudo é para fazer a vontade de Deus, não é por outros motivos. Isso é um exemplo aqui, né? Uhum. E isso é para tudo na nossa vida. Como eu vou celebrar a missa, como eu vou ter a minha vida de oração. Tudo é para fazer a vontade de Deus, nada é para que através disso as pessoas pensem isso de mim, ou pensem aquilo de mim, ou digam isso de mim, ou até mesmo que eu vou pensar de mim, o que eu vou achar de mim. Vaidade das vaidades. Exatamente. Perfeito. O desapego, acho que... mais importante. Eu acho que o senhor meio que já respondeu, mas eu abro ainda assim o nosso último tópico. Como sacerdote, qual crítica construtiva o senhor faria? O senhor já fez uma, extremamente pertinente. Tem alguma coisa que, assim, o senhor olha, porque o senhor tem uma visão de cima. Quando eu digo de cima, é no sentido... o senhor trabalha com isso, está intensamente ligado à igreja, 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. E a visão do senhor para nós é muito importante. Então, alguma coisa, seja em relação aos leigos, aos sacerdotes, o senhor falou assim, poxa, isso me magoa, assim, isso tinha que ser diferente, a gente podia fazer diferente, mas isso atrapalha muito. Tem alguma coisa ou o senhor acha que não? Teve uma pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, que eu gosto muito dele, que ele disse que a igreja nunca foi dividida por motivos teológicos ou espirituais. A igreja não é dividida por tradicionalismo ou progressismo, por carismático ou isso ou aquilo, não. A igreja sempre foi dividida por motivos de política. Perfeito. Então, eu penso que as pessoas têm que ter seus pensamentos políticos, suas motivações políticas. A política faz parte da vida e a gente precisa ter... Isso é importante. Uhum. Agora, quando a gente começa a fazer da igreja e da fé um comício. Exatamente. Um comício. Exatamente. Isso tem feito muito mal. Assim, parece que a fé e a religião, a espiritualidade, ela tem que ter um lado político. Uhum. Se você é de um lado político, você vai ter tal espiritualidade. Se você é de outro lado político, você vai ter tal espiritualidade. Se você é assim, e não deveria ser dessa forma. O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo, exatamente. É por isso que a gente se divide tanto, assim, por isso que a gente briga tanto, por isso que a gente não cresce espiritualmente, porque há sempre esse problema político, né? Assim, hoje em dia a gente tem dificuldade de fazer uma pregação às vezes, porque às vezes você está falando de coisa doutrinal, espiritual, mas as pessoas pensam que você está falando de política. E não tem nada a ver. Você vai falar alguma coisa e aí você vai falar uma coisa ali que não tem nada a ver com política. Você não está pensando em política, você não quer saber de política. Mas a pessoa pensa que você está jogando uma indireta contra tal lado político, não sei o que lá, porque você é de tal. Aí fica muito difícil, entendeu? Hoje em dia, se você falar contra o aborto, por exemplo, se você falar contra a ideologia de gênero, conservador. Aí tem negócio de conservador hoje em dia, que é contra o outro lado. Mas se você falar do pobre, você é comunista. Exatamente. Aí, quer dizer, não podia ser assim, não era para ser assim. Perfeito. Quer dizer, eu acho que
uma coisa que a gente precisava era, para não continuar dividindo a igreja, era tirar, quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, vai pregar a palavra de Deus, deixar a política fora disso. Sim, perfeito, perfeito. Fora disso, a gente vai sim debater a política. Mas fora disso, dentro desse ambiente, eu posso falar de questões que envolvam a política, mas não estou falando de forma partidária. Estou falando porque aquilo está dentro das questões religiosas, das questões doutrinais, das questões de fé. Por isso que eu estou falando daquilo. Não estou falando de aborto, porque eu sou contra o fulano e a favor de ciclano. Eu não estou falando de ideologia de gênero, porque eu sou contra fulano, porque eu sou a favor de ciclano. Eu não estou falando disso ou daquilo. Eu estou falando de pobre, porque eu sou contra fulano, a favor de ciclano. Sim, não é nada disso. É simplesmente... é a doutrina da igreja. Se eu sou contra tal movimento social, digamos assim, se eu sou contra tal movimento que eles dizem que é isso ou que é aquilo, não é porque eu sou de tal lado político, não. É porque eu vejo que aquilo ali tem coisas que vão de encontro à minha fé, aquilo que eu acredito, e pronto. Agora, tudo vai se baseando numa visão política, e parece que a gente não tem mais direito de ver a vida num prisma espiritual. Religioso. Sim. Perfeito. Essa é uma crítica construtiva que eu teria para fazer. Na verdade, eu acho que é a mais... se não for a mais, uma das mais importantes do tempo que a gente vive. Né? Certamente. Certamente. Padre, muito obrigado. Como sempre, muito bom falar com o senhor. Obrigado pela disposição, por ter saído lá da paróquia do senhor para vir aqui conversar com a gente. Um prazer. Encontro o senhor aqui no nosso próximo podcast com a participação de alguém. Que a gente já vai ter o nome. Que a gente vai ter o nome, porque você vai nos ajudar com o nome. Aí. Então, coloca pra gente aí a sugestões para o nome do nosso podcast. Aí nós vamos avaliar, nós vamos ver, né? E a gente já começa com o nome, a gente precisa da sua ajuda, da sua interação. E eu peço que você possa enviar os conteúdos para os seus amigos, ajude a gente a evangelizar. Nós não temos tráfego pago, a gente está aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus, e nós queremos a ajuda de você em relação a isso, mostrando, curtindo e compartilhando e comentando, porque isso também mostra para o YouTube que o conteúdo é interessante, e isso pode chegar a mais pessoas. Nós esperamos vocês e agradeço a participação, agradeço aí ver o nosso conteúdo, nos ouvir nesse nosso podcast. É um prazer muito grande, Padre. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos encerrar, então, com a oração e a bênção do nosso sacerdote, Padre Davi. Opa! Então vamos pedir a Deus, né, pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e santos de Deus, que nos abençoe, nos guarde, nos dê a graça de buscar sempre a santidade e a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Obrigado você que nos acompanharam. Um abraço para você, gente. Até breve. Amém.